Glória a Deus, meus irmãos. Vamos dar início à segunda parte deste estudo, a segunda parte da lição de número 2, sem muitos comentários, ok? Já vamos logo para o slide de número 4, ok? Vamos para o slide número 4. Vamos dar o prosseguimento. Parte 2. As duas casas de Israel, a divisão da bênção. Antes de dar prosseguimento a essa divisão da bênção que vai se dar nos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, eu preciso falar de uma promessa feita a Noé, porque senão vai ficar um buraco, vai ficar uma lacuna entre. Então eu vou pincelar, vou falar algo, não vou aprofundar muito, que eu quero fazer um estudo somente da descendência de Cão, de Canaã, mostrando ali até porque a configuração das nações que vão ali perseguir o povo de Deus ao longo de toda a história, né? Ou seja, a configuração da humanidade nos filhos de Noé, onde nós vamos ver ali quais nações que se formam ao longo da história e que vão enfrentar o povo de Deus nos últimos dias, ou seja, naquele grande dia. Nós vamos ver que são nações que mudaram de nome, mudaram a configuração, mas permanecem as mesmas pessoas que não aceitam Deus, que vão de encontro a tudo que se chama Deus. Então eu preciso de pincelar um pouco essa promessa feita a Noé e comparar ela com a promessa feita ali para Adão e Eva. E nós vamos dar prosseguimento. Vamos lá em Gênesis 9, 1 e 2 e 7. Gênesis 9. Vamos lá, Gênesis 9. Gênesis, capítulo 9, verso 1 e 2. Antes de ler, vocês sabem que a humanidade se corrompeu a um ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. Claro, que arrependimento de Deus aqui na palavra dele não é arrependimento igual ao nosso, de homem. Arrependimento de Deus é o homem que muda de lado, ou seja, Deus está agindo na vida do homem como bênção. Não é Deus que mudou, quem mudou foi o homem, passou por outro lado. Deus então passou a despejar maldição sobre o homem porque assim o desobedeceu e não Deus que mudou. Então quando fala que Deus se arrependeu, não é o nosso arrependimento, ok? Não configura o nosso arrependimento. Então Deus fez isso, então ele resolveu destruir toda a humanidade com o dilúvio. Todos conhecem a história, sobrou somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas esposas, totalizando 8 pessoas que então foram salvas ali na arca. As 8 pessoas que realmente aceitaram e entenderam ali o chamado de Deus em relação a Noé. Eles passaram ali 120 anos construindo aquela arca, pregando ali o evangelho, ou seja, trazendo as boas novas de que o povo deveria se arrepender e entrar na arca, aqueles assim que quisessem ser salvos. Eles não aceitaram, zombaram, chacotaram dele, porque ele estava construindo um barco num lugar onde não tinha mar, não tinha rio, e se vocês não sabem, naquela época não tinha nem chovido ainda na face da terra, ok? A terra ela era regada somente com orvalho, não havia chuva, ok? Então, diante disso tudo, Deus então destrói e só salva 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Aí eu quero então que vocês percebam essa bênção que Noé recebeu de Deus após ele sair da arca, ok? Então veja só. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos. Lembra da bênção que foi ali derramada, foi ali imposta, oferecida sobre Adão e sobre Eva? Frutificai e multiplicai. Então aqui a configuração está a mesma, né? E enchei a terra, está a mesminha. Mas agora, e será o vosso temor e o vosso pavor
sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. São entregues na vossa mão. Mas há um problema. Agora há um temor e um pavor sobre todo animal. Ou seja, o homem vai temer o animal e o animal vai ter pavor do homem. Então ambos não vão mais se coadunar. Lembra que ali Adão e Eva, eles viviam no paraíso, no jardim, onde eles passavam a mão na cabeça dos animais, conviviam ali pacificamente com os animais, com o leão, com todo animal que não era um selvagem ainda, eles passaram a ser selvagens depois que o pecado adentrou o mundo, ok? E aí, então, depois dessa configuração nova agora, depois da terra ter sido destruída, e só sobraram os animais que estavam ali dentro da arca, após eles serem liberados, agora eles passaram a ter medo dos homens, ou passaram a perseguir os homens, assim como os homens, tendo pavor e medo, mas também perseguindo os animais. Então não há mais um compartilhamento, ou seja, não há mais um companheirismo entre o homem e o animal. Ele iria sim subjugar o animal, subjugar a natureza, mas agora por força, não mais por espontaneidade. Ou seja, a terra, lembra que a terra foi amaldiçoada, que ele iria comer do suor do rosto. Então você veja que a configuração agora da bênção ficou um pouquinho mais diferente, né? Nós vamos ver versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai, e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então ele deu o mesmo processo de encher a terra, passando o conhecimento de Deus, mas também enchendo a terra com a semente, ok? Então todos pensam, matou, né, a humanidade, sobraram só 8, agora está tudo bem. O pecado foi retirado do mundo. Não. Nós vamos ver que na configuração dos filhos de Noé, nós vamos ver que o pecado permaneceu. E o homem ele tem a origem, né, pecaminosa. E nós vamos ver que Deus, lá no Éden, ele configurou o livre-arbítrio, ou seja, a humanidade, em duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então o homem tinha duas escolhas. Assim como Lúcifer teve a escolha nos céus de permanecer lá, ele escolheu errado, ele escolheu usurpar o trono de Deus, ele teve o livre-arbítrio, ainda conseguiu então levar a terça parte dos anjos com ele. Então você vê que Deus permitiu que isso tudo acontecesse, lembra que eu falei no primeiro estudo? Para quê? Para que ele deixasse somente os anjos que por livre e espontânea vontade quisessem servir. Assim, da mesma forma com Adão e Eva, ele colocou as duas árvores para que houvesse uma escolha. Sempre há uma escolha do homem, ok? Você quer ser salvo ou não quer ser salvo? Então, aqui dá para você ver que desconstrói a ideia de você ver que Deus escolhe um para a salvação e outros para a condenação. E aqui ele vai fazer isso de novo. Só que agora ele configura para o homem escolher novamente, ter o livre-arbítrio para escolher. Só que agora de uma forma diferente. É como se pedagogicamente, preste atenção para você entender, pedagogicamente você agora vai ver a humanidade sendo configurada em 3 tendas. Vê? Vamos lá. Vamos voltar ali. Você vai ver a humanidade sendo configurada em 3 tendas. Veja só. Configuração da humanidade. Maldição e bênção sobre os filhos de Noé. Vamos ler que você vai entender já o que eu estou falando e nós vamos agregar mais um pouco de informação para você ficar atento. No mesmo capítulo de número 9 de Gênesis, agora versículos de 25 a 27. Veja só. E disse, né, depois que todos conhecem a história, passou um tempo ali, Noé edificou ali, plantou uma vinha, né? E dessa vinha ele fez uma bebida, se embriagou, deitou nu na sua tenda e Cão foi lá e viu seu pai nu e zombou do seu pai, desonrou o seu pai. Então quando o pai acordou, ele ficou sabendo disso. Lembra lá? Jafé e Sem foi lá, cobriu o pai, que Cão foi lá contar.
para Jafé e Sem, que tinha visto o pai dele nu e começou a zombar. Os dois foram de costas e cobriram o pai. Quando o pai acordou, logicamente ele ficou sabendo que Cão haveria ali desonrado, zombou dele, ou seja, não honrou o pai, e ele então recebe a maldição. E nós vamos ver agora. E disse, Noé dizendo, despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã. Canaã é o filho de Cão, ele está amaldiçoando a linhagem, a descendência. Mas, poxa, então existe maldição hereditária? Não, porque devido à índole de Cão, a descendência dele também ia ser má e maligna. Questão, lembra quando eu falei de consequência, de exemplo? É isso aqui. Você vai entender ao longo da história. Então, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Veja, servos dos seus irmãos. E disse, bendito seja Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então veja que interessante isso. Né? Vamos lá, vamos voltar para cá. Então veja que mudei, né? Veja que aqui nós temos os 3 filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé. Então ele deu uma profecia para os 3 filhos, configurando a humanidade aqui. Você lembra que o dilúvio, eles saíram da arca, só havia 8 pessoas na face da terra, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas. Então 8 pessoas, e agora Deus precisava configurar a humanidade de novo, ou seja, para deixar que o homem escolhesse qual o caminho que ele iria então se dirigir ou permanecer ou ser guiado a partir daí. Então, se nós voltarmos para lá de novo, nós vamos ver que ele fala assim, maldito seja Canaã. Então, Deus agora coloca uma tenda, pedagogicamente, entenda o que eu estou falando, para que você melhor entenda. Eu vou falar que Deus agora está colocando uma configuração de 3 tendas para você. Você escolhe em qual tenda você quer habitar. Você quer habitar na tenda de Canaã, que é filho de Cão, e recebeu a maldição. Você quer habitar nas tendas de Sem ou nas tendas de Jafé? Então veja, Canaã é a tenda dos que não aceitam Deus, não querem Deus, desprezam Deus, vai de encontro a tudo aquilo que se chama Deus. As tendas de Sem são dos filhos de Deus, ok? Vamos considerar aqui os judeus, vamos considerar pedagogicamente, repito, para você entender a configuração. E alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Alargue, seja convidado Jafé a habitar nas tendas de Sem, que é dos filhos de Deus. Então aqui é como se nós, hoje, gentios, fôssemos das tendas de Jafé. Estamos sendo convidados a morar, a habitar nas tendas de Sem. Vocês compreenderam? Então há uma tenda dos filhos de Deus, que é Sem, há uma tenda dos que são convidados, que é Jafé, a adentrarem a tenda de Sem, serem convidados para morar com os filhos de Deus, para se tornarem filhos de Deus por adoção. Vai linkando aí. Ou você está convidado a habitar na tenda de Canaã, ou de Cão, ou seja, são a tenda dos que não querem saber de Deus. Então veja que você agora tem uma humanidade configurada, onde você tem 3 escolhas agora. Você está inserido em 3 escolhas. Qual que você quer ficar? Onde você quer ficar? Na que você foi convidado, mas não vai entrar e vai continuar na que você foi convidado. Em determinado momento você não vai ficar mais na de Jafé, você vai voltar para a de Cão. Mas isso nós vamos ver ao longo dos estudos que é uma configuração de várias nações que saíram dos filhos, e nós vamos acompanhar ao longo da história que as nações principais que perseguem o povo de Deus, elas saíram de Cão, ok? Mas isso não significa que os que nasceram descendentes de Cão são sempre do maligno. Não, muitos, nós vamos ver no estudo que nós vamos fazer, muitos que habitaram na tenda de Cão,
resolveram aceitar a Deus e foram parar na tenda de Sem. Assim como alguns na tenda de Sem, que nasceram filhos de Deus, né? Pessoas que seguiram a Deus o tempo todo por tradição familiar, mas se perderam e abandonaram a tenda de Sem e foram parar na tenda de Cão, se tornaram inimigo do povo de Deus, se tornaram nação inimiga do povo de Deus. Então veja que Deus não força nada, não é Deus que escolhe, ok? Deus ele deixou a configuração para que o homem com livre-arbítrio escolhesse. Agora, em vez da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, agora você escolhe a tenda de Sem, filhos de Deus, a tenda dos Jafé, os que são convidados, mas tem que aceitar esse convite, ou a tenda daqueles que não aceitam a Deus e vão parar na tenda da maldição e, consequentemente, se ficarem lá, vão ser, no final, destruídos, lançados no lago de fogo. Porque eu precisava de falar isso para não ficar a lacuna, para não ficar o buraco, porque nós vamos começar a falar da promessa de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então, as duas casas ainda com a divisão da bênção. Agora, Abraão é uma figura central para a compreensão de quem é o povo de Deus. Claro. É nele que está prefigurado a maneira-chave, como o ser humano deve se relacionar com Deus. Então, muitos chamam Abraão pai da fé, ou seja, pela fé. Então, Abraão é o nosso pai da fé. E muitos acreditam somente nisso e assim basta. Quem é Abraão para você? É o pai da fé. E o que mais? Não, é o pai da fé, através da fé que ele deixou como exemplo, nós seguimos essa fé e passamos a se tornar filho de Deus. Só isso. Só isso. Vamos dizer que tem muito mais coisa por aí. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, lá da Caldeia, lá do meio da bagunça, mas Deus viu no coração dele um homem que iria mudar a história da humanidade. Um homem que seria vamos dizer assim, um precursor ali para receber a promessa, e essa promessa iria passando para frente, até porque ele não viu a promessa. Vamos lá em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, 8, 10. Hebreus 11. Hebreus 11, 8, 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, pela fé mesmo. Quantos hoje receberam um chamado de Deus pela escutar Deus falar? Por exemplo, Altair, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar ainda. Será que eu teria coragem de ir? A gente ora querendo ouvir a voz de Deus e quando ouve, será que era de Deus mesmo? Será que eu teria fé suficiente para fazer o que Abraão fez? Pois é, ele fez. Ele saiu sem saber para onde ele ia. Pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Está mostrando para o futuro, né? A descendência. Herdeiros com ele da mesma promessa. Qual era a promessa? Que eles haveriam de habitar uma terra. Para eles, a Canaã terrena. Para nós, a Canaã celestial, ou seja, o reino, ou seja, a eternidade. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então ele estava esperando uma terra não terrena, mas uma terra espiritual, onde o próprio construtor é Deus. Vamos lá, vamos ver que tremendo exemplo de fé de Abraão, né? Então a promessa foi feita para Abraão por Deus. Então Deus promete a Abraão que a descendência seria incontável. Então veja, Abraão começa a receber a promessa e percebe que Deus fala que ele teria uma descendência incontável. Mas como é isso? Vamos lá. Gênesis 12, 1, 3. Gênesis 12. Gênesis 12, 1, 3, ele diz: Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão o nome dele, ok? Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Fartei uma grande nação. Veja, fartei uma grande nação.
abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas. Olha a promessa para o futuro. Todas as famílias da terra serão benditas. Por quê? Serão benditas em Abraão, a descendência. Vamos lá, vamos prosseguir na promessa. 13, 14 a 16. 13, 14 a 16. Veja só. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, aquela questão de os pastores de Ló estavam contendendo, brigando com os pastores de Abraão, porque muito gado e pouco espaço. Então ele falou, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita, se for para o norte eu vou para o sul e assim vice-versa. Ou seja, ele iria para o lado oposto. Então houve essa separação. Levante-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, ou seja, os 4 cantos da terra. Quando ele fala norte, sul, oriente, ocidente, ele está falando os 4 cantos da terra, ok? Nós vamos precisar dessa informação lá na frente, essa questão de 4 cantos da terra. Porque toda essa terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. Por que ele falou tua semente? A semente aqui é zerar, é descendência, ok? A tua descendência para sempre. Por que ele falou para sempre? Porque eles perderam a terra fisicamente, perderam quase toda a terra fisicamente ao longo de toda a história. Um toma, um ganha, um perde. Hoje Jerusalém ficou só aquele miolo ali, com muito pouca. Então a promessa de Deus não se cumpriu. Nós vamos ver que a terra da promessa, lembra que ele falou os 4 cantos da terra? Essa promessa aqui foi feita não só ali naquele território geográfico pequeno ali, não. É algo grandioso, ou seja, os 4 cantos da terra seria dada a descendência de Abraão. Calma que você vai entender. Vamos lá. Vamos prosseguir. 15, 1, 6. 15, 1, 6. E depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Por que ele já falou do grandíssimo galardão? Porque na verdade Abraão não viu a promessa, né? A descendência viu, mas ele não viu. Então Deus era o grande galardão dele, ou seja, a grande recompensa dele seria o próprio Deus, seria a salvação. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele entendeu que a descendência dele seria grande na terra, né? Mas ele entendeu também que ele não poderia ter filho. A mulher dele, Sara, né, não podia ter filhos. E aí ele falou, mas ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E aí? Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, ou seja, não tens dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Como assim? Né? E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, ou seja, o filho do Damasceno, o filho do mordomo não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então, este será o teu herdeiro, a ti será gerado. Né? Quando ele fala a ti, ele está falando de uma carne dele e Sara. Vocês vão entender quando Sara for citada na promessa, vocês vão entender o que eu estou falando. Sara e Abraão juntos eram uma carne. Então quando ele fala, este não será o teu herdeiro, porque não era das entranhas, não era dele, mas aquele que de ti será gerado, dele com Sara. Vai falar, até porque lá na frente nós vamos ver que Abraão usa Agar, a egípcia, né? E dá problema. Mas aí a descendência não saiu das entranhas dele, porque Deus está falando aqui da entranha dele, citando ele com uma carne com Sara. Até porque se ele não tivesse falado isso, então a descendência dele, o primogênito, realmente era Ismael. Né? Vamos caminhando que nós vamos desenrolar esse porquê lá na frente. Né? Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas,
Ó, presta atenção, conta as estrelas. Conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Então a semente dele, a descendência dele será como as estrelas. Aqui estrelas não significa somente as estrelas aqui no céu. Aqui ele mostra uma descendência celestial. A tua semente será uma descendência celestial. Anjos na Bíblia muitas das vezes são tratados como estrelas. Vamos caminhando, vocês vão entender. Eu estou dando a dica, eu tenho que linkar. Você lembra que nós falamos que estamos estudando, fazendo esses estudos para fazer um link de toda a Bíblia? Então já adianta algumas coisas para quando eu falar na frente vocês entenderem o que eu falei. Vocês vão se lembrar. Aqui não é somente a quantidade de estrelas que está no céu que nós estamos vendo aqui, não. Ele está falando que a descendência dele vai ser como umas estrelas, né? Se a gente pode contar, vai ser essas estrelas, vai ser como os anjos no céu. São milhares, milhares de milhares. Então ele disse, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Isso foi imputado por justiça porque ele creu. Abraão, então, viu ali, acreditou e creu nas promessas de Deus e por isso, então, foi imputado como justiça. Vamos lá. 17:1-6. Vamos prosseguir. Sendo, pois, nós temos que ler esses textos tudo para a gente entender o que Deus está falando a respeito da promessa, ok? Até porque depois dessa promessa será passado para Isaac e Jacó. Mas como nós estamos lendo a completude dela em Abraão, para Isaac e Jacó nós vamos ler menos versículos, ok? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, pensa só, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, ser maduro, tá? Anda na presença, ser maduro, ser adulto espiritualmente, ok? Não é perfeito de perfeição, não. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás pai de uma multidão de nações. Preste atenção nessa palavra, multidão de nações. Nós vamos ler lá na frente, não vamos precisar dela, tá? Multidão de nação. Aqui significa melagoim, significa plenitude dos gentios. Lá na frente vocês vão entender. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Veja, Israel só era uma nação. Israel, ele vai pôr ele como pai de muitas nações. Você lembra de Jafé? Muitos são convidados a entrar na tenda de Sem. Então, muitas nações vão aceitar essa entrada na promessa. Então, ele vai ser o pai dessas nações, de muitas nações. Isso não significava somente dos 12 filhos, né, ali na frente, lá Jacó. Quando Jacó vai ter os 12 filhos, as 12 tribos, significa que as nações seriam essas nações ali que sairiam. Eles estavam prevendo só aquelas nações que sairiam dos filhos dos patriarcas. Não, não. Ele está falando aqui que ele seria pai da multidão de nações, que todo o povo, línguas e nações iria, através de Cristo, ser participante dessa promessa. Então ele já estava aqui dando a dica, mostrando para nós algo para o futuro. Eu te farei frutificar grandissimamente, eu te farei nações e reis sairão de ti. Aqui muitos pensam que são reis. Isso aqui vai se confirmar em Sara depois, hein? Mesma coisa, reis sairão dela também, das entranhas dela. Nós vamos ver depois. Te farei nações e reis sairão de ti. As pessoas pensam que são os reis aqui terrenos. Que reis que vão sair dessas nações? Reis e sacerdotes. O povo santo é chamado em Êxodo 19, lembra que nós lemos nas aulas passadas? Lemos até na primeira parte, Êxodo 19, a questão do reino sacerdotal que iria ser Israel aqui na terra. Depois jogou para a 1 de Pedro 2:9, que agora é nação santa, povo adquirido, lembra? Reis e sacerdotes, nós vamos se tornar agora espiritual. Então os reis que sairão dele são os reis e sacerdotes. A promessa para o futuro já está apontando para algo do futuro. Então, você vai entender no caminhar de todos os estudos. Vamos lá. 22:18.
22, 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Na semente, na descendência, Zerá. Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Porque ele obedeceu, foi-lhe imputado com justiça. E nisso, para que a semente prosseguisse, claro que os outros filhos dos filhos teriam que dar prosseguimento nessa obediência. Mas aqui, Abraão passou pela prova, ou seja, a semente dele será bendita, porquanto ele obedeceu à voz do Senhor. Então, ele, como se ele tivesse vencido, por isso que foi lhe imputado como justiça. Ele não viu a promessa, mas ele recebeu a promessa, e a promessa foi concretizada nele e na sua descendência. Será que Deus se enganou e não conseguiu cumprir a sua promessa? Por que eu fiz isso? Porque hoje, se você olhar os judeus, hoje eles são por volta de 14, 16 milhões. Claro, lá no compêndio, lá naquele local de Israel, são aproximadamente 14, 16 milhões. Se você contar, mesmo se você contar os que estão espalhados pelo mundo, não é como a descendência, não é como o pó da terra, não é como as estrelas do céu. Não é. Então Deus se enganou? É claro que não. Mas temos que entender algo muito importante no plano de Deus. Então onde está essa multidão incontável como as estrelas do céu? Que foi prometido para Abraão. Até hoje nós estamos em 2020 e ela não se cumpriu. Como assim? Mas Deus não está falando dessa multidão incontável como uma multidão física, literal na face dessa terra, não. Vamos ver. Continuando, Deus estabelece as mesmas promessas. Veja que as promessas vai sair de Abraão e vai andar. Continuando, Deus estabelece as mesmas promessas com Isaac e Jacó. Vamos ver com Isaac. Com Isaac, 26, 3, 4. Tem que tirar da frente aqui, né? 26, 3, 4. Peregrina nesta terra, ou seja, a terra não era dele, estava peregrinando nela. E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente, descendência, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente, veja, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Ele está vendo como as estrelas dos céus, continua, uma quantidade muito grande, mas ele remete para algo espiritual, como os anjos, a quantidade. E darei a tua semente, ou seja, uma descendência celestial, e darei a tua semente, né, a tua descendência, todas essas terras. E a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Vendo que se repetiu, a promessa se repetiu, todas as nações da terra serão benditas na semente, na descendência deles. Então, vamos lá. E em Jacó? Então a promessa passou de Abraão para Isaac, a mesma promessa. Então vamos lá com Jacó, vamos verificar Jacó. 28, 12, 14. 28, 12, 14. 28, 12, 14. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada. Preste atenção nessa fala. Uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Você lembra que Abraão, a promessa passou de Abraão para Isaque, agora de Isaque está passando para Jacó? Que ele está falando de Jacó. Teu Deus, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, descendência. E a tua semente, descendência, será como o pó da terra. Veja que lá era como estrela, ou seja, como uma descendência celestial. Aqui como uma descendência do pó da terra. Ou seja, aqui ele mostra a natureza terrena e a natureza celestial da descendência dele. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. O quê? Você lembra da promessa feita para Abraão, depois que ele se apartou de Ló?
dos 4 cantos da terra, ela se repete agora e se confirma com Jacó. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações, famílias da terra. Então veja que a bênção foi repassada, a bênção foi andando, foi passando de um para o outro. É tremendo isso. E aqui é interessante, se nós olharmos, eis que era posto na terra uma escada, essa escada aqui, João vai falar, quem é essa escada? Essa escada é Cristo, ele que liga céu e terra. Através dessa escada onde os anjos desciam e subiam, mostra a ligação de céu e terra. Você sabe quando é que essa ligação vai ser restabelecida? Na vinda do próprio Deus, lá em Apocalipse 21, quando a Nova Jerusalém desce sobre a terra. Quando a Nova Jerusalém desce sobre a terra, o trono de Deus está descendo sobre a terra, está ligando céu e terra através de uma escada, através de Cristo, que está reinando, porque a Nova Jerusalém vai descer depois do milênio. Cristo reina por 1000 anos, aí haverá outra guerra, Satanás será solto, vai corromper as nações que ficaram e se aumentaram, vão vir de novo contra Cristo que está reinando, só que dessa vez a Nova Jerusalém desce, com o sopro da boca o Pai destrói todos. Essa é a guerra de Gog e Magog. Nós vamos tratando sobre isso, não esquenta não que vocês vão pegar tudo isso. Então lá naquele final de Apocalipse 21 será restabelecida, né? Realmente vai se cumprir essa escada, que João confirma também que essa escada é o próprio Cristo. Ele é a escada, ele é a ligação, é através dele que vai se ligar céu e terra, ok? Vamos caminhar que você vai entender isso no futuro, um pouquinho. Então nós vemos que a promessa foi repassada. Vamos confirmar aqui novamente, para ficar bem claro, para que não haja dúvida. 35, 9, 12. 35, 9, 12. 35, 9, 12. E apareceu Deus outra vez a Jacó, né? Além da escada ali, vindo de Paran-Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus, teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou o seu nome Israel. Então ele muda o nome. Jacó era o enganador, o usurpador. Agora ele passou a ser Israel, né, o pai de nações. E disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica, veja a confirmação da mesma promessa. Frutifica e multiplica-te uma nação, Israel, e multidão de nações sairão de ti. Uma nação terrena, ou seja, as 12 tribos vai sair dele, e multidão de nações sairão de ti, povos, línguas e nações, e reis procederão de ti, reis e sacerdotes. Lembra? Vai proceder dele. Então ele confirmou, né? E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. Então veja que a promessa foi repassada e confirmada em toda a descendência. Vamos lá. Aqui quando vemos a palavra frutífero, né, quando a gente vê frutifica, né, e multiplica, e quando ele está falando frutífero, ele já dá uma dica para nós, uma grande revelação. A palavra em hebraico é pará, que é a raiz da palavra eparaim, que significa Efraim. Então guarde isso, que nós vamos precisar dessa informação. Então Deus já estava mostrando uma chave, uma dica. Quando ele fala frutífero, a palavra pará significa como se estivesse significando duplamente frutífero. Como se ele estivesse falando frutífero 2 vezes. E isso significa Efraim, né? Então isso é profético. Só falei a título de curiosidade para que você frise e coloque em sua mente, nós vamos precisar desta informação, ok? Então, depois dessa promessa, Jacó, que agora passou a ser Israel, tem seus 12 filhos. E os filhos, por ciúme de José, o vendem para o Egito. Não todos conhecem essa história, onde ele tem os 12 filhos, e aí tem José, que é o mais novo, e os irmãos têm ciúme, inveja de José, lembra? Que aí José começa a sonhar e ter aqueles sonhos, a questão
dos 11 feixes de trigo se encurvando diante dele, e ele contava o sonho pro pai, para os irmãos. Ele aí vem um sonhador, né, tinham inveja dele, tinham ciúmes dele, falaram que ele era o sonhador, por acaso nós vamos te servir? E o negócio se agravou quando ele teve um sonho, além dos 11 feixes de trigo se inclinando diante dele, ele ainda sonhou que o sol, a lua também estava inclinando diante dele. E aí o pai também deu uma peladazinha, né? Falou: que isso, meu filho? Como pode? Quer dizer que eu e sua mãe e seus irmãos vamos inclinar diante de você? Então, e nós vamos ver que se cumpriu, né? E nós vamos ver que não se cumpriu plenamente quando eles se achegaram no Egito e se inclinaram a José, porque a mãe deles já tinha morrido. Porque Deus está mostrando algo tremendo, jogando essa profecia para Apocalipse 12, onde a mulher está vestida de sol e subjugando a lua sobre os pés e 12 estrelas sobre a cabeça. Não é hora, mas eu só estou abrindo o leque para quando eu falar lá, eu vou falar: vocês lembram ali do sonho, da fala de José para com o pai? Lembra dos molhos de trigo se inclinando, o sol, a lua e as 12 estrelas? Então, lembra? Beleza, mas vamos lá. Então, em determinado momento, o José também entregava os irmãos para o pai, né? Então eles achavam ruim. Em determinado momento, os irmãos foram pastar ali com as ovelhas para longe. O pai manda verificar onde eles estavam e ele foi. E aí todo mundo conhece a história. Pegaram ele, lançaram, queriam matar, depois desistiram, jogaram numa cova. Depois conversaram entre si. Veio uma caravana de ismaelitas e eles pegam então José e vende então para essa caravana, que eles vendem para o Egito, ele se torna escravo no Egito. Aí tem a mulher de Potifar, fica na casa de Potifar, todo aquele processo, né? Onde ele vinga, se torna então o chefe da casa de Potifar. A mulher então quer assediá-lo, ele não quer, e ela arruma um escândalo lá, inventa uma história e ele para preso ali no cárcere. Mas Deus abençoa ele lá no cárcere mesmo, ele torna chefe ali da prisão ali de baixo ali, né? Braço direito do carcereiro mor. E ele então, lá ele interpreta 2 sonhos, um sonho do padeiro e um sonho do copeiro. E aí onde ele revelou que 3 dias o padeiro iria morrer e 3 dias o copeiro iria ser restabelecido ao seu cargo. Isso aconteceu, ele pediu para lembrar dele quando o copeiro assim estivesse. O copeiro esqueceu dele por um tempo, até que um dia houve um sonho, né? Faraó sonhou com 7 espigas verdes, 7 espigas secas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e todo esse José revela o sonho e se torna então, estou resumindo, tá? Acho que todo mundo conhece essa história. José então revela o sonho e torna-se governador do Egito, segundo a reinar, somente Faraó acima dele. Ele que organiza todo o projeto para guardar o alimento ali nos anos de provisão, até porque eram 7 anos de provisão e 7 anos de seca tremenda, extrema sobre a terra. E ele então se torna governador do Egito. Os irmãos vão até ele para comprar, né? Tem todo um processo. Aí são várias situações que acontecem até José se revelar aos irmãos. E aí vai. E os irmãos então passam a ficar no Egito, é convidado a ficar no Egito, passam a morar em Gósen até passar tudo isso. Então nós vemos que nessa história toda, Jacó pensa que José estava morto e sofre o tempo todo, até os irmãos se revelarem, José se revelar aos irmãos e eles irem também para o Egito morar lá. Então ele teve um tempo de vida lá no Egito, mas antes dele morrer, ele vai abençoar os filhos de José. E José, todo mundo sabe que José ele teve 2 filhos no Egito, né? Esqueci o nome da mulher dele de novo. Esqueço o nome da mulher. Azenate, eu li aqui agora. Azenate, filha de Potífera, mulher de José. Ele então tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Você lembra quando eu falei para você guardar a palavra? Vocês lembram? Eu falei, guarde esta palavra. Vocês lembram?
Guarde essa palavra, Efraim, lembra? Duplamente frutífero, a palavra significa parar. Então comece a guardar. Então ele tem 2 filhos no Egito, né, de Zafenate, onde um chama Manassés e o outro Efraim. E Jacó, que pensava que José tinha morrido, além de não morrer, ele ainda trouxe mais 2 netos para ele. Vamos lá. Eles vão perceber como é tremendo isso aqui. Jacó, então, com a idade avançada, eles já estavam agasalhados no Egito, já estavam em Goze, né? O faraó separou uma terra lá para eles criarem o gado e estarem lá. E Jacó, com a idade avançada e perto da sua morte, chama José e seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para abençoá-los. Aqui é onde está todo o cerne da promessa. Eu quero que vocês fiquem atentos para não perder nenhum detalhe, ok? Vamos lá. Então vamos prestar muita atenção agora, pois aqui nós vemos onde e para quem foi a bênção de multiplicar. Vocês lembram da bênção da multiplicação lá que veio passando de Abraão, Isaac e Jacó? Vocês lembram dessa bênção? Então vamos ver para quem vai passar essa bênção para dar continuidade nela. Se é para Manassés ou se é para Efraim. Será para quem é? Então o povo, multiplicar o povo e ser como as estrelas do céu e uma multidão de nações. Você lembra? Estrelas do céu, como o pó da terra e uma multidão de nações. Para quem será que vai passar essa bênção? Para Manassés ou para Efraim? Eu tinha dado a dica lá atrás, você lembra? Então vamos prestar atenção para não perder essa bênção, ok? Vamos lá. Gênesis 48, de 1 a 6. Gênesis 48, de 1 a 6. Gênesis 48. Deixa eu sair do meio aqui que estou atrapalhando. Gênesis 48, de 1 a 6, ele diz: E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel, ou seja, Jacó, Israel, e assentou-se sobre a cama. Tem hora que ele fala Israel e tem hora que ele fala Jacó. Então é a mesma pessoa, não se engane. Você lembra que mudou o nome, ele chamava Jacó e passou a se chamar Israel. Porque ele está te dando essa dica aqui, porque em determinados momentos na palavra de Deus, ele vai falar Jacó, você sabe que é Israel. Falar Israel é Jacó. Okay? E Jacó disse a José: Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Em luz não é em luz, claridade, não, tá? É uma cidade que chama Luz, que é Betel, ok? Então ele apareceu em Betel, numa cidade que chama Luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Que bênção que ele deu? De multiplicar, se tornar como as estrelas do céu. Lembra? E me disse: Eis que te farei frutificar, olha, frutificar e multiplicar, e porei por multidão de povos. Te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, ou seja, à tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua. Por que ele fala perpétua? A palavra perpétua é para sempre. Por que ele está falando para sempre? Porque ele está apontando para algo muito maior, para algo espiritual, para algo para o final. Essas são as dicas que ele dá e a gente tem que perceber. Agora, pois, os teus 2 filhos, presta atenção, tremendo. Muitas pessoas não prestam atenção nesse detalhe e perdem toda a benção. Olha, veja. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Veja, Israel, Jacó está adotando os filhos de José. Não é mais neto, agora são filhos. Olha só o que ele fala. Efraim e Manassés serão meus. Ele ainda equipara com Rúben, com o primeiro e o segundo. São meus como Rúben e Simeão.
têm o mesmo direito como os meus filhos. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, ou seja, depois da geração deles, o próximo filho de José, o terceiro filho de José, que eles são dois, o terceiro filho é teu, tá? Pode ficar para você, é teu. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados a sua herança. Então veja, os que vai depois deles dois é seu, mas esses dois são meu. Eu estou adotando e estou colocando eles como os meus filhos, como Rubem e Simeão. Ou seja, eu estou adotando eles para eles terem o mesmo direito que os meus filhos têm. Eles vão ter, eles vão herdar as mesmas coisas que os meus filhos vão herdar. Porque se eles não fizessem isso, eles não tinham entrado nas 12 tribos. Então, eles acabaram de entrar na promessa. Aí nós vamos ver o que está acontecendo aqui. Tremendo isso. Tremendo. Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4, 5. Veja só, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nele em quem? Nele Cristo. Então, todos aqueles que estão em Cristo são eleitos Deus da fundação do mundo, porque Cristo morreu por nós, Deus da fundação do mundo. Então, se você está em Cristo, você está eleito Deus da fundação do mundo. Não que ele te escolheu para ser salvo sem precisar fazer nada por escolha dele, não. Em Cristo você está escolhido, porque Cristo está escolhido Deus da fundação do mundo. Cristo morreu antes da fundação do mundo. Veja, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos nele, em Cristo, e irrepreensíveis diante dele, em caridade, em amor, tá? Caridade e amor aqui. E nos predestinou para filhos de adoção, ou seja, através de Cristo, nós fomos eleitos, estamos eleitos através dele, e claro que se nós estamos eleitos através dele nós estamos predestinados, porque quem não quiser fazer parte, não vai. É por livre e espontânea vontade. Então, eleito antes da fundação do mundo, nos tornamos predestinados para filhos de adoção. Para filhos de adoção, olha a palavra. Filhos de adoção. O que Israel acabou de fazer com Manassés e Efraim? Adotou. E você vê que Israel é o povo santo, escolhido por Deus, e ele adotou gentios. Por que gentil? Mesmo Manassés e Efraim sendo filho de José, eles eram gentios, até porque José teve um filho com uma egípcia. Então ele adotou os gentios, já mostrando os gentios entrando na aliança do povo de Deus. Olha que tremendo. Mostrando que Manassés e Efraim eram gentios entrando junto ao povo de Deus, fazendo parte do povo de Deus por adoção. Então eram acabando de ser adotados, eram netos, passaram a ser filhos. Então as pessoas que em Cristo Jesus, hoje nós gentios, através de Cristo Jesus, eleito através de Cristo Jesus, nos tornamos predestinados para filhos de adoção, ou seja, somos adotados através de Cristo Jesus, para si mesmo segundo o beneplácito da tua vontade. O que é beneplácito? Conhecimento, ok? Ou seja, para si mesmo segundo o conhecimento da sua vontade. Tudo é conhecido pela vontade, tudo é conhecido da vontade de Deus. Então veja, nós somos adotados. Aquela representação da adoção de Manassés, vou repetir, a adoção de Manassés e Efraim representa a entrada dos gentios na aliança. Eles eram netos, eles eram gentios, agora são filhos. Têm o mesmo direito à herança. Por que nós hoje entramos por Cristo e temos o mesmo direito à herança? Que herança? Ou seja, vamos reinar com Cristo, a eternidade, a salvação. Esta é a herança. Então agora nós temos esse direito também. É tremendo essa revelação. Se você perder isso aqui, você vai perder tudo que Paulo fala, principalmente em Romanos, em Efésios, Tessalonicenses, você não vai entender nada do que Paulo está falando.
Por isso que é aquela divisão de igreja de Israel, uma briga danada, a igreja não quer saber de Israel, a igreja quer ir banquetear na frente, quer deixar Israel na tribulação, Israel quer ir também como povo de Deus, e igreja que fique para trás, né? E há uma briga, não, Deus veio trazer a paz. Eu repito, Ezequiel 37, nós vamos falar desse aí lá na frente. Ezequiel 37, vai ter duas varas que vai se unir, as duas casas, as duas varas, gentios e judeus, vão virar um reino espiritual chamado Israel. E nós somos adotados para entrar nesse reino. E vamos prosseguir que nós vamos compreendendo mais, vamos agregando mais o conhecimento. Eu quero parar por aqui de novo para não deixar tão grande essa parte também. E a gente prossegue na parte de número 3. Eu acho que assim fica melhor para poder dividir os estudos, ok? Então, eu acho melhor. Então, a próxima parte, então, parte de número 3, nós vamos dar prosseguimento a esse estudo maravilhoso, essa promessa. E vocês vão ver que a cada dia mais, a cada momento mais, fica gostoso demais de ler a Bíblia. Você fica emocionado querendo ler muito mais, porque agora o seu conhecimento clareou. Então começa a realmente ficar muito bom de ler a palavra de Deus. Então aguarde, meu irmão, até a terceira parte. Até mais. Fique na paz, em nome de Jesus.